Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor, e agora também nas nossas transmissões pelas nossas redes sociais, Facebook e canal Conectados ao Sagrados. Deus abençoe, graça e paz, querido. Que o Senhor continue derramando bênção sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Estamos agora também compartilhando na nossa página da Segunda Igreja do Nazareno, em Itajaí, Santa Catarina. Hoje é quinta-feira, dia 4 de julho de 2025. Estamos começando mais um dia na presença desse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra, queridos. Então que o Senhor continue te abençoando e derramando bênção sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome desse Deus glorioso. É isso aí. E dando continuidade ao nosso bate-papo, falando sobre os milagres de Jesus, os milagres do Novo Testamento, eu quero falar sobre a cura da filha da mulher cananeia. Esse texto está em Mateus, capítulo 15, versículo 21 e 28 ao 28, e também no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículos 24 ao 31. Mas eu vou ler aqui o texto que está em Mateus, que diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã, ficou curada. A história da mulher cananeia, ou cirofenícia em alguns textos da Bíblia, né? Em algumas versões, é uma das mais conhecidas e pregadas dos evangelhos. E não é por acaso que a mulher cananeia nos ensina preciosas lições. E é isso que nós vamos fazer hoje, aprender algumas lições com a mulher cananeia. O texto, como eu já falei, ele está aqui em Mateus, que nós lemos, no capítulo 15, 21 ao 28, e também em Marcos, capítulo 7, do 24 ao 30. Então, qual é a narrativa, a contextualização da situação, né? Jesus sai da região de Israel e vai para os territórios de Tiro e Sidom, que é uma região de gentios, pessoas não israelitas. Então ele entra numa casa e queria que ninguém soubesse. Então nesse contexto vai se destacar uma mulher, né, que o escritor não faz questão de revelar o seu nome. E pouco se sabe sobre essa mulher cananeia. O que se sabe sobre ela é que ela era cananeia, grega, gentia, cirofenícios, de nação ali, daquela nação. E que ela não está enfrentando problema. Sua filha está possessa por um espírito imundo. O que se entende pelos relatos tanto de Mateus como de Marcos é que era sua única filha, pelas narrativas do texto que nós entendemos aqui. Ou seja, ela está enfrentando um problema. Quando falamos em problemas, nós precisamos destacar alguns pontos, né? Então, muitas das vezes, nós não destacamos pontos de problemas.
Às vezes nós temos uma situação para resolver e nós não classificamos aquela situação, nós não pontuamos. Então, quando falamos em problemas, nós precisamos destacar, pontuar algumas coisas. Então eu vou aqui agora pontuar algumas situações aqui. Primeiro, os problemas da vida existem e eles são, muitas das vezes, inevitáveis. Segundo, os problemas da vida são inesperáveis e imprevisíveis. Por isso que são problemas. Terceiro, os problemas podem se tornar administráveis. Quando você pontua, quando você é uma pessoa organizada, trabalha com previsibilidade, né? Então, o quarto ponto, os problemas da vida têm caráter instrutivo e pedagógico também. Os problemas nos ensinam muitas lições para não cairmos no mesmo erro posteriormente. Então aqui, o que faz essa mulher ter uma fé elogiada pelo próprio Jesus? São perguntas que precisamos de resposta. O que faz ela triunfar pela fé e conquistar o que deseja? São perguntas que precisam de resposta. O que faz hoje a pessoa triunfar e conquistar o que deseja? O que faz hoje uma pessoa ter a sua fé elogiada pelo próprio Jesus? Então, baseado na sua história, nós aprendemos algumas lições importantíssimas. E eu quero trazer justamente essas lições que nós aprendemos com a mulher cananeia. Ok? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, primeira lição, é que o problema dela a leva com senso de urgência aos pés de Jesus. Qual tem sido a sua urgência em correr aos pés de Jesus? Em último caso, primeiro você procura homens, primeiro você procura os teus próprios esforços, por último você deixa Jesus por último. Ou seja, Jesus é o último na tua vida, ok? Então, aqui quando a gente fala nisso, o problema dela a leva ao senso de urgência aos pés de Jesus. Marcos 7,25 diz assim: porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, de Jesus, foi e lançou-se aos seus pés. Então o problema dela pode ser que ela já tivesse recorrido em muitos lugares, muitas pessoas, até mesmo aos religiosos da época, e eles não conseguiram resolver nada. Segunda lição, ela consegue discernir a procedência do problema e a solução para o problema. Ou seja, onde se originou o problema e onde ela pode encontrar a solução. Ela conseguiu separar o emocional, né, do que é administrável, da razão. E o texto diz que, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então ela consegue discernir a procedência do problema e a solução. Então a filha estava terrivelmente endemoniada, estava miseravelmente endemoniada. E a solução para o problema era Jesus. Jesus tem a solução para tudo na nossa vida. Nós temos que fazer a nossa parte e permitir que Jesus faça parte dele. Terceira lição aqui é que ela soube aproveitar a oportunidade. Em Marcos 7,25 diz: ouvindo falar dele, Jesus foi e lançou-se aos seus pés. O melhor lugar para nós estarmos é aos pés de Jesus. Então aqui nós aprendemos que ela aproveitou sua única oportunidade. Jesus não ia voltar mais por ali. Ela tirou o foco do problema e enxerga a oportunidade de Deus para a sua vida. Muitas das vezes nós vivemos em torno de problemas. Não colocamos nossa vida nas mãos de Deus, mas sim no problema. Ou seja, ela vai ao lugar certo, a pessoa certa, na hora certa. Existem pessoas que estão no lugar certo, mas em busca de pessoas erradas. Eu falei outro dia aqui na ministração que muitas das vezes você procura a coisa certa no lugar errado. Muitas das vezes acontece isso.
Ok? Então, Deus não trabalha com o tempo do homem, Deus trabalha com o tempo dele. Deus trabalha com o Kairos, o tempo de Deus, o tempo onde verdadeiramente as coisas acontecem. Não no Cronos, cronômetro, cronógrafo, que isso aí é o tempo do homem. Ok? A quinta lição é que ela reconheceu quem Jesus era. Mateus 15, 22, abre aspas. Clamou dizendo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela reconheceu quem era Jesus. Era o rei, o verdadeiro rei, o descendente de Davi. Então, aqui nós identificamos que ela reconheceu que ele era Senhor, reconheceu que ele era o Messias, ela reconheceu que ele era o Rei dos Reis, ela reconheceu que ele era o Filho de Deus, ela reconheceu que ele tinha poder para solucionar o problema dela. Então, muitas das vezes, nós precisamos identificar isso em Jesus. São os traços que estão em Jesus, são as características, as qualidades que Jesus tem para estar governando a nossa vida. E muitas das vezes nós buscamos pessoas e não buscamos a Deus, não buscamos a Jesus. A outra lição é que a fé dela tem ação e atitude. Então, Marcos 7,25, abre aspas, diz assim, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi ao encontro dele, ela foi. Então é uma fé que tem ação e atitude. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé sem obras ela é morta. Não adianta falarmos, orarmos, dobrarmos nosso joelho e não temos uma atitude, não tomamos uma decisão. O culto racional que Paulo fala é tomar decisões. Ok? Toda ação gera uma reação. Quem age é você e quem reage é Deus. A mulher agiu e Jesus reagiu à ação que ela tomou. Por quê? Porque a fé honra a Deus e Deus honra a fé. A sétima lição aqui é que ela usa o poder da oração intercessória. Marcos 7,26 diz assim, abre aspas, parte B, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. A oração, o poder da intercessão. Por quem que você tem orado? Você tem orado pela sua família? Você tem orado pelos seus propósitos? Mas qual é a ação que você tem tomado? Qual é a ação? Aqui nós identificamos que ela não busca por si mesma, mas ela busca pela sua filha. Interceder é se colocar no lugar de alguém. A necessidade nos leva a orar por nós, mas o amor nos leva a interceder por outra pessoa. A outra lição aqui é que ela é perseverante e determinada. Em Mateus 15, 23 ao 25 diz assim, abre aspas, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando aos pés dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo diz, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Perseverança e determinação. Jesus está em silêncio e ela continua clamando, mas ele não lhe responde palavra. Os discípulos se opõem e ela continua clamando. Despede-a, vem gritando atrás de nós. E Jesus disse que ela não era prioridade. E ela continua clamando. O texto diz assim, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A outra lição é que ela triunfa pela fé e conquista o que deseja. Mateus 15, 28, abre aspas, diz assim, então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito contigo como tu desejas. Desde aquela hora, sua filha ficou sã, ficou liberta, ficou curada. Uma pequena fé nos leva ao céu, mas uma grande fé traz o céu até nós.
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé sem obras é morta. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. A fé não é saber que Deus pode, é saber que Deus quer. A fé não é resultado do milagre, mas o milagre é resultado da fé. A fé não questiona, a fé descansa nas promessas. A fé crê no impossível, crê no incomum, crê no indizível, crê no extraordinário e crê no sobrenatural. A última lição aqui é que ela transforma a necessidade em adoração. Em Mateus 15, 25, abre aspas, diz assim: então chegou ela e adorou-o. Então ela transformou a necessidade em adoração. Ela chegou perto de Jesus e adorou. E fez a petição. Mas ela adorou. A adoração precede as nossas petições. Eu, todos os dias, na hora do almoço, quando meu filho está em casa, ele que faz a oração e lê a Bíblia no almoço, né? É o nosso culto doméstico todos os dias que ele está em casa, meu filho de 16 anos. Né? Ele que faz a oração no almoço, é o nosso culto doméstico todos os dias, de domingo a domingo. Para ensinar a adoração. Se chegar a Jesus adorando. E a melhor oração é aquela oração de agradecimento, é colocando Deus acima de tudo e agradecendo a Deus por tudo que tem, por tudo que é, e agradecendo a Deus pelas promessas que vão se cumprir. Então essas lições nos ensinam muito. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, aprenda com a mulher cananeia que adorou a Jesus o tempo todo. Mesmo Jesus falando que a prioridade dele era Israel, e ela falou, olha, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela queria uma migalhazinha dada por Jesus sobre a vida dela, para que a filha dela fosse curada. E assim foi, porque a fé dela honrou a Deus e Deus honrou a sua fé. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e derrame bênção sobre a sua vida. Eu mando um abraço para o meu amigo, meu irmão, meu vizinho aqui de Itajaí, Flávio. Deus abençoe grandemente, Flávio, a sua família. A minha amiga e minha irmã em Cristo, Lúcia Silva, lá de Camaragibe, Pernambuco. Que Deus a abençoe grandemente. Ela pede oração pela vida dela e pelo Lindoval. O Lindoval é meu amigo de infância lá de Camaragibe, nós crescemos juntos. Então, com certeza estaremos orando, Lúcia, por você e por Lindoval. E cremos no que Deus está fazendo, estará fazendo, irá fazer, né, sobre a vida de vocês e sobre todos aqueles que cercam vocês. Mando um abraço para o José, né, filho da Vanessa, ali de Balneário Pissarra. José, Deus abençoe você, José, abençoe toda a sua família. Pastor Nilo, Pastor Marcos Lacerda, que hoje às 5h55 estava ao vivo também. Deus abençoe, pastor, toda a sua família. Pacheco, minha irmã Maria do Carmo, lá de Camaragibe, da Inabe ali, Jardim Primavera, que Deus abençoe. Maria da Glória, também minha outra irmã, minha sobrinha Kelly, e Andressa, Deus os abençoe grandemente. Tenhamos uma quinta-feira alegre, abençoada e próspera. E lembre-se que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Uma quinta-feira abençoada, alegre e próspera em nome de Jesus. Graça e paz. E para você que